Então, meus amigos, bom dia a todos. Meu nome é Luiz Heleno, sou coordenador-geral do IPR e é com grande alegria que a gente inicia mais um webinário do IPR+. Esse projeto teve início no ano passado, idealizado pelo nosso colega Amaro, que também é o responsável pela capacitação, e a ideia foi exatamente essa, tentar apresentar para a comunidade acadêmica e aos parceiros do DENIT pesquisas em desenvolvimento que o DENIT tem feito em parceria com esses grandes centros de pesquisa no Brasil. O webinário de hoje vai ser apresentado pelo professor da Universidade Federal do Ceará, Lucas Babadopoulos. O título do webinário é Aplicações de Ciência de Dados e Inteligência Artificial à Infraestrutura. Mas antes dele começar, de eu passar a palavra ao professor Lucas, eu queria fazer uma breve apresentação de quem é esse grande pesquisador que vai falar para a gente hoje. Tá? O Lucas ele é formado em Engenharia Civil pela Universidade Federal do Ceará, ele foi bolsista do Programa de Educação Tutorial da Secretaria de Ensino Superior durante o primeiro semestre de 2008, foi bolsista de iniciação científica PIBIC-CNPq durante 3 anos e meio, durante o curso de Engenharia Civil, teve estágios na área de pavimentação, inclusive na Europa. Ele é diplomado com mestrado europeu de Engenharia Civil pela Escola Central de Nantes. É diplomado também com diploma de mestrado no Brasil pela Universidade Federal do Ceará, no programa de pós-graduação em Engenharia de Transportes. Ele desenvolveu pesquisa de doutorados entre julho de 14 e setembro de 17 na Escola Nacional de Transportes Públicos de Lyon, na França. Ele também foi bolsista durante esse doutorado do programa Ciências Sem Fronteiras, do governo federal. E ele é, desde julho de 2018, professor de Engenharia Estrutural e de Construção Civil da Universidade Federal do Ceará, e ele é docente também do programa de mestrado em Engenharia Civil na área de materiais de construção civil, também da Universidade Federal do Ceará. Então, com grande alegria, esse pesquisador jovem, mas muito produtivo da geotecnia do Brasil, eu queria agradecer novamente o convite, o chamado para fazer parte desse nosso projeto IPR+. Então, passo a palavra ao professor Lucas, informo aos colegas que a apresentação do Lucas vai durar mais ou menos em torno de 1h, 1h10, e a partir desse momento as perguntas podem ser feitas diretamente no chat, e a gente vai selecionar e fazer essas perguntas, essas manifestações dos presentes ao final da palestra do Lucas. Tá bom, Lucas? Tá contigo, novamente obrigado, uma honra. Forte abraço. Perfeito. Muitíssimo obrigado pela apresentação, doutor Luiz Heleno. Eu vou perder vocês de vista aqui, eu vou passar para a minha tela da apresentação, eu não fico vendo, se precisar, vocês fazem um aceno, abrem o microfone, fazem o que precisarem para me chamar a atenção. Eu vou fazer de novo o registro, né? A gente fica muito feliz, para a gente é um marco essa aproximação com o DENIT nesse tema. Eu queria também fazer um registro de agradecimento, não somente ao DENIT pelo convite, é a alegria de estar fazendo essa fala aqui hoje, mas fazer um agradecimento a todo o grupo aqui da UFC e estender a nossa rede de parceiros. Eu vou tentar um pouco apresentá-la hoje. Eu marquei aí com o nome INCT Infra, tá? A rede é o nome que a gente tem usado nesse tipo de comunicação como a de hoje, e eu vou tentar explicar por que isso tem aparecido cada vez mais, né? Para quem não conhece os INCTs, eu guardei um slide aqui para fazer a explicação dessa rede de pesquisa que acaba potencializando ações como essa de inteligência artificial no nosso grupo, e que a gente espera que renda muitos frutos de parcerias produtivas, né, de projetos com órgãos, com empresas, num futuro breve. Então, o título da apresentação já foi colocado, aplicações de ciência de dados, inteligência artificial e infraestrutura, e eu vou ter a honra de fazê-la em nome aqui do nosso grupo, tá? Eu organizei essa apresentação com algumas reflexões iniciais e um pouco de conteúdo preliminar. A ideia não é que seja uma aula, tá? Inclusive, a gente já teve um momento meio de formação junto ao IPR, que eu também vou fazer questão de registrar, né? A gente teve um curso organizado em inteligência artificial para infraestrutura em 2022, e eu vou tentar partir dali para fazer a fala, claro, não de aula, mas uma fala mais no estilo palestra, né? Tentar explicar como é que esses temas de inteligência artificial caíram, né? Chegaram aqui para a gente, como chegou para todo mundo, né? Eu acredito que todos os grupos hoje estão se movimentando em alguma direção, tanto os grupos de pesquisa quanto industriais, se movimentando para melhorar a sua eficiência utilizando inteligência artificial.
Vou trazer um pouco desse histórico, né? Enfim, vou afunilar minha fala para uma das ferramentas, tá certo? Vou mencionar várias outras, claro, mas eu vou afunilar minha fala para uma dessas ferramentas, que é o sistema Medir Horus, né? O sistema de medidor de irregularidades e defeitos em rodovias, acoplado aí a um visualizador web, o Horus. É a fala principal que eu vou trazer para hoje, como um exemplo do que a gente vem trabalhando nesse tema ao longo dos últimos 6, 7 anos, para fechar em seguida com um olhar da literatura. Eu estou colocando futuro entre aspas aqui, porque já está publicado, né? Então, a gente chama de futuro, mas depende de quão longe da fronteira do conhecimento a gente está operando. Então, eu estou chamando aqui de futuro porque, evidentemente, essas coisas não estão implementadas ainda em escala industrial, essas que eu vou trazer como um olhar da literatura, e eu vou trazer também esse mesmo tipo de olhar, mas aí olhando para dentro do nosso grupo, o que a gente pretende fazer num futuro muito breve com isso, tá? A primeira reflexão inicial que eu gostaria de trazer é essa que está na tela, tá? E vocês têm um gráfico de nota de corte em função dos anos recentes, tá? 2018 a 2023, para 2 cursos, um de Engenharia Civil e um de Ciência da Computação na UFC. E aí o que vocês notam é que desde 2020 a gente teve uma inversão e os alunos com melhores notas do Enem têm buscado cada vez mais cursos de tecnologia em vez de cursos de engenharia civil ou infraestrutura, né, no caso, que é o nosso tema de hoje. E é óbvio que a gente vai continuar com qualquer nível de tecnologia precisando construir este país, né? A gente não tem como construir esse país sem engenharia, não tem como fugir. E aí a grande questão que vai se colocar, né, é como é que a gente vai manter o interesse em informação. Eu estou aqui com o chapéu de professor fazendo essa fala, né, o interesse em informação na engenharia civil, que é essencialmente uma matéria meio hard, cursos difíceis de passar ali o começo, e nem sempre com equilíbrios econômicos na saída desses alunos, né, quando eles virarem engenheiros, competitivas comparado aos cursos de tecnologia. Isso vai ser cada vez mais verdade. Então, como é que a gente vai tecnologizar a nossa engenharia, ainda mantendo a vocação de construir esse país? Essa é a primeira reflexão que eu gostaria de trazer. E eu gostaria de trazer ela com esse molho, né, de deixar claro que, no fundo, o fim é morar bem, viver bem, em cidades boas, né, que sejam bem conectadas, que respeitem o meio ambiente, que a gente viva bem com a nossa sociedade. No fundo, é uma atividade de engenharia, mas a gente vai ter que, de alguma forma, trazer ali o meio, a ferramenta da ciência da computação, e de fazer isso de uma maneira mais eficiente, né, e seja mais atrativa. Esse termo, tá, eu escolhi domínio aqui porque ele aparece muito nessas atividades de inovação com tecnologia, tá? Para quem está acostumado, é o domínio de aplicação, é o que a gente quer resolver, né? O problema, ele vem da engenharia civil, vem da infraestrutura, mas é óbvio que a gente vai precisar de ferramenta. Eu vou usar esse mote para explicar o nível de interdisciplinaridade, multidisciplinaridade que a gente tem nos nossos projetos aqui, tá? Continuando essa mesma reflexão, né, quando vocês virem aí IA ou CD, eu estou me referindo à inteligência artificial, ciência de dados, que nessa palestra meio que é a mesma coisa, tá certo? Existem pequenas diferenças, eu vou tratar como sinônimos durante a palestra, mas basicamente a gente está preocupado em, nesse cenário, né, viver bem nas cidades, utilizar bem as infraestruturas, construir. Tudo isso gera informações, né, geram dados que a gente quer transformar em informações, quer tomar boas decisões baseadas em evidência. Como é que a gente vai organizar essas grandes quantidades de dados, automar tarefas e entender relações complexas entre esses dados? Essas são questões que a gente precisa se perguntar para melhorar a eficiência nos nossos processos e melhorar também a assertividade nos nossos processos, seja em órgãos ou empresas. A gente precisa estar preocupado com isso. E isso, de certa forma, já despertou uma preocupação nacional e local. Aqui também o governo do estado também tem políticas específicas para a inteligência artificial. E aí eu queria fazer esse registro, né, para quem já conhece esses textos, esses planos. Existem planos estratégicos de desenvolvimento de inteligência artificial a nível nacional, a nível local também. E o Ceará está numa posição estratégica nesse sentido, pela quantidade de fibra ótica que tem, pelos data centers que têm sido instalados cada vez mais rápido aqui no estado, e pela conexão, né, a chegada no nosso cabo submarino. A gente tem várias questões que aceleram aqui no Ceará o interesse por esse tipo de, e aí eu vou usar essa palavra, vocação do Estado, para que esse item seja um item importante de maneira geral. E aí, claro, isso também vai se refletir na área de infraestrutura, na qual eu tento dar um foco aqui na minha reflexão inicial, por meio de 3 itens, né? Nos nossos grupos de pesquisa, daí certamente em consultorias, né? Você pode encontrar essas atividades no próprio IPR e no DENIT. A gente tem basicamente atividades de campo, por exemplo, contar trincas, avaliar
afundamento de trilha de roda, fazer os levantamentos visuais contínuos, que são um dos temas principais aqui dessa fala de hoje. Mas, obviamente, a gente tem também ensaios de laboratório, né? Muita atividade de laboratório, seja nos ligantes, nos agregados, nas misturas. Então, muitos ensaios geram dados e, evidentemente, a gente gera muitos dados com simulação também. Algumas vezes a gente vai chamar esses dados de dados sintéticos, no caso de a gente criar banco de dados a partir de informações fundamentais sobre os nossos materiais. A gente vai trazer também um exemplo mais ao final dessa fala de hoje, tá? Tudo isso já ser organizado. E para que a gente, de maneira inteligente, para gerar boa tomada de decisão, a gente vai precisar melhorar a nossa competência e entendimento desses dados. Eu não acho que hoje a gente está num nível de maturidade ainda para isso. No nosso grupo, a gente vem se organizando há 6, 7 anos para isso. E ainda hoje a gente tem sofrimentos na hora de organizar e compartilhar esses dados. Vários fluxos de dados não são claros, nem localmente, nem nacionalmente. E talvez essa seja a minha primeira provocação com essa palestra de hoje, né? É como é que a gente vai, no futuro, se organizar para que dados possam ser utilizados de maneira mais eficiente. A gente consiga se comunicar melhor sobre eles e utilizá-los de maneira compartilhada melhor. E, evidentemente, além dos dados, né, que, vamos dizer assim, é o ouro da era moderna, né, é o nosso petróleo da era moderna, né, a nova revolução vai ser baseada nessa riqueza de dados. E, evidentemente, a gente vai precisar de gente, né, recursos humanos, de certa forma, aí, dialogando com aquele slide sobre como atrair as melhores mentes. A gente vai precisar de um time multidisciplinar, essas mentes não vão estar todas na área de engenharia, a tendência é que, inclusive, elas nem sejam maioria, né, é que a gente tenha cada vez mais pessoal da área de tecnologia trabalhando no nosso domínio de aplicação. Essa reflexão vale tanto, e aí eu vou trazer aqui, talvez essa imagem, é uma imagem de uma palestra do professor Jorge, eu escolhi trazê-la aqui porque eu acho que ela dialoga muito com a minha experiência de formação, né? Toda essa informação aí que o Dr. Luiz Heleno descreveu no começo, vocês podem notar, foi na área de reologia, né? Eu sou muito mais da parte de cima do slide, vou pedir para vocês olharem com calma, tem muita informação. Eu sou muito mais originalmente formado na área de cima do slide do que na área de baixo do slide, né? O que eu quero dizer com isso? Eu nasci nessa área, né, na área acadêmica de Lucas travou um pouco. O material Lucas, se comportar da maneira que se comporta. Oi, Luiz Heleno, fique à vontade. É porque o áudio tá travando um pouquinho. Agora mesmo deu uma travadinha. Só retoma alguns segundos aí, por favor. Que o áudio deu uma travadinha nessa última parte. Esse próprio slide? Isso, nesse mesmo slide que você falou que você está mais na parte de cima. Deu uma travada ali, por favor. Perfeito. Você me avisa sempre que tiver um problema. Obrigado. Eu estava comentando, Luiz Heleno, que, como você comentou aí na minha formação, né, eu sou muito mais dessa parte de cima. Minha formação ela é inteira em reologia e em mecânica do dano para materiais, originalmente betuminosos. Hoje em dia trabalho com diversos materiais, mas o que eu queria dizer é que eu trabalho, originalmente, eu fui formado para entender leis de conservação, entender modelos constitutivos, para sair de pequenas escalas e explicar que tipo de comportamento a gente observa numa escala comum. Por exemplo, de fadiga nas misturas asfálticas, deformação permanente, plasticidade. Esse é o tipo de coisa que o clássico da engenharia está interessado, né? Sair do pequeno para o grande. Enquanto que hoje em dia, cada vez mais, a gente tem uma profusão de dados antes de ter um entendimento específico de regras que explicam aqueles dados. E a nossa tarefa nesse novo paradigma é não necessariamente só com o conhecimento físico, é claro que ele ajuda, mas tentar encontrar padrões nos dados que vão aproximar a realidade e emergir novas regras. E emergir dessas regras, algumas vezes, algumas que a gente não vai nem entender com detalhe, né? A mais famosa delas é as redes neurais convolucionais, redes neurais em geral, elas nem sempre são diretamente interpretáveis, mas podem gerar entendimento de padrões sobre os dados, e isso no futuro, né? E aí, bom, tem algumas palestras famosas nesse assunto, que vão tentar trazer algum conhecimento físico, primeiro a partir do comportamento dos dados em si, né? Para quem se interessar sobre esse assunto, tem esse QR Code de um artigo da revista Transporte do professor Jorge, com reflexões nesse tema. Essas reflexões estão muito internalizadas no nosso grupo hoje. A primeira parte dessa palestra é justamente para tentar dar esse contexto. Esse curso aqui, eu trouxe só a tela inicial do curso,
para mostrar que isso já aconteceu em 2022, né? Essa conversa com o DENIT já existe há um certo tempo, né? Isso fez parte do primeiro TED com o DENIT, né? A aplicação de inteligência artificial fez parte da formação oferecida pela UFC para os parceiros e para os servidores do DENIT, e envolveu 2 pesquisadores da área de engenharia civil e 2 pesquisadores da computação, né? Vocês vão ver esse nome, João Paulo por Deus, mais uma vez nessa apresentação ainda hoje. E aqui a ideia é ilustrar, né, para quem precisar de conhecimentos mais detalhados, eu sugiro buscar o curso. Eu até busquei no IPR, né, nos canais, tem muitos links muito interessantes de palestras e de cursos anteriores. Infelizmente eu não achei esse. Talvez valha a gente retomar uma ação de formação, inclusive está prevista para a futura parceria com o DENIT aqui na UFC. A gente deve ter versões melhoradas desses cursos que começaram aí, né, uma conversa, se o curso ocorreu em 2022, essa conversa existe já desde antes, né? Eu queria fazer esse registro. Eu trouxe só poucos slides. Ô, Lucas, só um minutinho. Fizeram uma sugestão de você eventualmente desligar a tua imagem, que talvez melhore a qualidade do áudio. Desliga você. Ainda eu sei que vai ser difícil ficar sem... É porque tá travando um pouquinho. Pode ser difícil ficar sem te enxergar, mas vamos tentar. Vai lá, irmão. Deixa eu testar Obrigado. Aqui. Isso. Vamos ver se melhora. Você me avisa, tá? Pode tocar, irmão, por favor. Eu trouxe daquele curso só alguns poucos slides, basicamente para explicar o princípio básico. Não vou explicar o detalhe de como isso funciona, mas vou explicar o princípio básico. Para quem já mexeu com alguma coisa relacionada a texto, e provavelmente os engenheiros mais antigos vão ter ouvido falar dessas tabelas ASCII, né? Elas nasceram com menos bits, depois tiveram mais bits, mas basicamente elas criam uma série de números para identificar caracteres. Basicamente, qualquer informação pode ser representada por números. Mesmo que essa informação seja de imagem, como vocês estão vendo aqui, é uma imagem que a gente humano reconhece como um 8, tá certo? Nessa posição. No fundo, isso aqui é uma tabela com vários números. E a ideia de neurônios artificiais é receber sinais de entrada, no fundo vão ser números, organizados de uma determinada maneira, e vão gerar uma saída, que normalmente também é um número. Pode ser uma classificação, né? Isso é muito usado em problemas de classificação, problemas de regressão, né? As redes neurais, né? E usam conjuntos dessas representações aqui, que são neurônios artificiais, que basicamente vão receber sinais de entrada, vão processá-los com pesos sinápticos, com funções de ativações, com vieses, isso né, com os limiares, isso é ajustado por treinamento, né? Esses parâmetros são otimizados. A própria arquitetura dessas redes, hoje em dia, né, se pesquisa bastante sobre os hiperparâmetros, sobre arquiteturas de rede, como melhor buscar, a partir dos sinais de entrada, uma saída que atenda à nossa solução do problema. Por exemplo, quero saber qual é o valor previsto de resistência de um concreto a partir da sua composição. Esse é um caso real, então estou descrevendo coisas que a gente faz aqui no laboratório hoje em dia. Bom, então eu vou ter que pegar várias saídas de resistência de concreto, várias entradas de várias composições desses concretos e encontrar qual é o conjunto de pesos, né, a arquitetura da minha rede neural, funções de ativações limiares, etc., que façam, a partir dos sinais de entrada, as minhas saídas serem respeitadas. E uma vez que eu tenha um modelo ajustado, treinado, a gente chama, para fazer isso, eu faço uma validação de laboratório. Essa é a ideia. Isso é a ideia, seja para um problema de regressão, como eu acabei de mencionar, seja para um problema de classificação. Eu posso, em vez de saber o valor exato de resistência, querer só classificar, por exemplo, na classe de resistência, né, para manter o mesmo exemplo. Para pegar o exemplo lá da imagem, usando aqui o número que a gente humano reconhece como 8, cada parte da imagem pode ativar um pedaço da sua rede neural. Aqui nesse exemplo, por exemplo, eu tenho a parte vermelhazinha ativada aqui por cima, a partezinha verde, roxa e azul nesses locais, de maneira que internamente a minha rede vai reconhecer, a partir dessa entrada e da rede ajustada, eu vou reconhecer, e aí como uma saída do meu computador agora, que aquilo realmente é um 8. E aí eu vou olhar e vou dizer, poxa vida, aquilo realmente é um 8, o humano valida aquele resultado. Caso eu tivesse, por exemplo, um 9, outro pedaço da minha rede, vocês estão vendo aqui a troca, seria ativado, eu reconhecer uma outra imagem, e isso o computador passa a conseguir fazer com as redes neurais convolucionais. Essa é a única parte mais teórica que eu vou trazer na fala de hoje. O resto é mais sobre o grupo e sobre uma aplicação específica, tá? Como é que isso chegou no nosso grupo originalmente? E aí, bom, o grupo aqui em Fortaleza, ele tem muitas conexões que vieram naturalmente, né, pelo professor Jorge, e tem muitos que acabaram em outros lugares
no Brasil. Sejam orientados que estiveram aqui durante a graduação, fizeram, eventualmente, períodos fora em Nebraska, a maior parte desses que eu vou mencionar, teve uma parceria com o Nebraska em algum tempo no passado, foi antes mesmo de chegar. Então, foram alunos de graduação, fizeram intercâmbios, voltaram para mestrados, fizeram ou o doutorado, ou a parte experimental do doutorado, ou mesmo um pós-doc aqui. Eu só coloquei nomes de pessoas que tiveram, de alguma forma, essa história ligada ao grupo de pesquisa aqui, via o professor Jorge, né? São pessoas que hoje constituem uma rede, que evidentemente foi muito mais larga que essa, mas meio que herdada a partir desse histórico, e essa rede culminou na aprovação do Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia em infraestrutura, em caracterização de materiais para infraestrutura, a gente chama ele de INCT Infra, é a logo que eu disse que ia explicar no começo da minha fala. Existem 243, para quem não sabe o que é, INCTs no Brasil, cada um numa área temática diferente, certo? O nosso INCT é um INCT de infraestrutura, e ele tem laboratórios do Brasil, né, espalhados pelo Brasil, vocês estão vendo aqui nomes, por exemplo, a professora Camila, na USP, está aqui claramente mencionada, professores da UFPE, professores da Federal da Bahia. Então, é uma rede de laboratórios, de certa forma um cluster, que tem um laboratório líder, e hoje esse laboratório é o Laboratório de Mecânicos e Pavimentos, o professor Jorge coordena, o INCT, o vice coordena, e a fala de hoje, ela é ligada em um dos 6 projetos colaborativos temáticos desse INCT. E claramente a gente identificou ciência de dados para infraestrutura como tema estratégico. Na época, isso foi estabelecido em parceria com a computação aqui da UFC, pelo professor João Paulo Por Deus, que saiu, como tem sido uma tendência, acredito que no Brasil todo, em particular no Ceará, esse assédio já existe muito forte. O professor João Paulo Por Deus hoje está em licença, ele é diretor de uma empresa, ele é diretor de tecnologia de uma grande empresa aqui no Ceará, é uma empresa internacional, e evidentemente, né, ele está mais afastado hoje das atividades aqui no nosso laboratório de hardware e software para infraestrutura, que foi o que a gente criou dentro do INCT, e aí chegou uma professora que é arquiteta, mas ela é formada no doutorado em ciência de dados, então hoje a gente coordena juntos o GRID, um grupo de inteligência de dados, e aí a ideia é que ele tem um subtítulo, né, para cada aplicação. Então, grupo de inteligência de dados para construção, para infraestrutura, para o que quer que a gente esteja aplicando. No fundo, para lembrar daquela história sobre o domínio e sobre as ferramentas, o GRID se pretende, no futuro, um laboratório para ferramentas de hardware e software que vão ser desenvolvidas pelo próprio grupo, vou mencionar várias delas, para servir ao domínio de aplicação. E aí, como é que isso chegou, né? Qual foi Essas atividades, antes da existência do GRID, já existiam aqui no LMP, coordenado pelo professor Jorge, tá? Então, eventualmente, o professor Jorge teve um orientando que tratou de deformação permanente de misturas, que é um exemplo que eu vou trazer hoje, e tratou disso com inteligência artificial. Eventualmente, a professora Sueli, ela tem um grande trabalho desenvolvido com isso, inclusive dentro do projeto do DENIT, para a criação de mapas temáticos, mapas, por exemplo, para projetos expeditos, né? Detectar modo de resiliência, deformação permanente de materiais granulares a partir das características mais fáceis de obter, né, dos solos da região, e criar mapas a partir disso com inteligência artificial. A gente tem várias ações dessas em cada grupo especializado no seu domínio de aplicação. A ideia do GRID é se especializar nas ferramentas, no meio, e acelerar esses desenvolvimentos. Isso é uma tendência em todo lugar, tá certo? Essa não é uma particularidade do nosso grupo. Eu trouxe 2 exemplos aqui. Eu trouxe um exemplo de aplicações de inteligência artificial para índices de condição também, né? Acredito, inclusive, que o DENIT tem parcerias nesse assunto hoje em dia com a Federal de Santa Catarina, e isso internacionalmente também existe, tá? A gente já tem aceleradas de tecnologia para a área de infraestrutura nesse mesmo tema que foram compradas por grandes empresas internacionais. Uns 6, 7 anos atrás, a gente estava justamente atrás de que temas a gente devia priorizar para começar esse tipo de trabalho. E qual é o grande gargalo de temas ligados ao laboratório, especificamente, né? E aí todo mundo já passou por eles. Um grande gargalo é que para gerar um ponto, né? Estudar uma mistura, às vezes a gente demora 1 semana, 2 semanas, 3 semanas testando material. Que, evidentemente, para a ciência de dados, esse é um grande problema, porque nossas ferramentas, por exemplo, as redes neurais, precisam de muitos dados para funcionarem bem. E, na melhor das hipóteses, a gente vai ter alguns poucos milhares de dados, mesmo se a gente juntar vários laboratórios, mesmo se fizer isso num cluster, com todas as condições de gerar esses dados, tá? E, evidentemente, essa é uma limitação. A gente trouxe, mais ou menos esses 6, 7 anos atrás, um professor da computação para a palestra de encerramento do nosso laboratório, do ano do laboratório, né? Todo ano tem uma palestra de encerramento, sempre num tema
vamos dizer assim, que tangencia o laboratório, mas que seja o mais disruptivo possível. E naquela época, o que foi trazido foi um tema de inteligência artificial para a segurança pública, e no final a gente ficou conversando com esse professor, o professor José Macedo, Antônio Macedo, perdão, e foi legal, né, numa conversa de corredor, foi quando surgiu essa ideia de passar para as imagens, né? Primeiro a gente contou sobre o laboratório, sobre essa limitação da capacidade de gerar dados rápido, e aí mencionando, poxa, acho que a gente consegue, assim, se a gente fizer um grande esforço, a gente consegue juntar informações, por exemplo, de deformação permanente de umas, assim, muitas misturas, talvez umas 150, a gente falou na época, né? Aí o professor da computação, né, não acostumado com a realidade da engenharia, disse assim, não, pô, 150 mil já dá para fazer um bom estrago, né? Ele falou, 150 mil, ou seja, a gente tem uma diferença de escala de milhares, né, uma grande ordem de grandeza, para separar o que a gente precisa para fazer ciência de dados e o que a gente tem. E daí a gente entrou na abundância de dados que as câmeras já geravam aqui no Ceará, né? Na época a gente tinha cerca de 8 mil quilômetros de malha viária estadual que era levantada anualmente, com fotos de metro a metro, né, as principais que a gente usava, fotos de boa qualidade, em veículo especializado, e isso é feito anualmente, né? Hoje a gente tem uma malha um pouco maior, então são dezenas de milhões de fotos todo ano. E aí é para onde a gente começou a andar. Isso para situar vocês nos dois principais temas que vão ser mencionados hoje, né? O primeiro deles que eu trouxe foi a deformação permanente de misturas asfálticas. Qual é a ideia? A ideia é ter uma grande quantidade de misturas. A gente chama, né, o pessoal na computação chama essas aqui de instâncias, né? A gente tem aqui para cada mistura, isso aqui corresponde a uma instância para o pessoal da computação, com vários atributos, né? As entradas para a minha inteligência artificial vão ter que ser esses atributos, com um determinado valor. Posso ter, por exemplo, o tipo de ligante que foi usado, a penetração daquele ligante, viscosidade, posso ter, eventualmente, o tamanho máximo nominal dos agregados, informações sobre os agregados, volume de vazios da mistura, são atributos, né? Informações que possam ser úteis para responder ao meu problema, que no caso aqui é chutar o flow number. E esse é um problema clássico de regressão, né? Que a gente pode tentar resolver esse problema tentando entender a ciência dele, né? Tentando entender os mecanismos que provocam um determinado flow number, mas é muito difícil fazer aparecer esses atributos de maneira explícita. Outra maneira é tentar fazer regressões estatísticas, mas que infelizmente vão ficar limitadas no nível de acerto, né? A gente tem, de certa forma, esses aprendizados de máquinas são uma espécie de estatística, é uma fancy statistics, né? É uma maneira um pouco mais evoluída, mais poderosa de tentar fazer essas previsões, porém ela vai necessitar de muitos dados. Essa vai ser a limitação nessas aplicações de laboratório. Aqui são exemplos, e aí eu enchi logo o slide, vocês podem olhar com calma depois, a ideia aqui não é detalhar cada um deles, mas é mostrar para vocês que a gente entrou nessa lógica de desenvolvimento de ferramenta de hardware e software a fundo para cada um dos nossos problemas que a gente tem no laboratório. Então, seja esses problemas de retroanálise de módulos de um sistema de camadas usando várias bacias de deflexão. Temos uma ferramenta para estudá-los, certo? Detecção de defeitos, que é o foco de hoje. Sistema Medir-Horus, temos como avaliar esses defeitos com visão computacional e sistemas web. Gerenciar dados da construção fornecidos em relatórios para o órgão responsável. A gente também faz isso com dashboards, né? A gente usa, inclusive, OCRs, né? Que são tecnologias para reconhecimento de objetos, para ler texto e extrair informações desses textos de uma maneira mais rápida, para, por exemplo, avaliar conforme uma própria empresa de construção está gerando dado, né? Uma fiscalizada ou uma fiscalizadora, gerando dados sobre uma construção, a gente poderia utilizar esses dados durante a construção para tomar algumas decisões. A gente já notou que boa parte dos problemas a posteriori da construção poderiam ter sido resolvidos se a gente conseguisse lê-los rápido antes. Qual é o problema? O problema é que uma obra dessa gera milhares de linhas a serem lidas, é praticamente impossível obter a informação necessária para uma boa tomada de decisão na velocidade necessária para que a decisão seja tomada. A gente fala muito em predecibilidade dos dados nessa área, né? Não adianta de nada eu saber depois da obra pronta que teve um problema na subbase, mais ou menos essa é a ideia. A gente faz isso numa lógica de avaliação dos nossos métodos de maturidade, né? As métricas de maturidade dessas tecnologias, a gente sempre tenta levá-los mais alto que a gente pode, é óbvio. Como universidade, a gente tenta chegar aqui numa TRL5, eventualmente numa TRL6, se tiver prevista a aplicação das nossas, né, tecnologias. Para quem não conhece, né, é o nível de maturidade tecnológica de uma dada tecnologia, né? Então, a gente busca ali, a partir do
do problema, avaliar que princípios já existem conhecidos, que conceitos já existem, começar uma prova de conceito no próprio laboratório, validar no laboratório, validar esse protótipo em uso e, eventualmente, começar um uso em escala real. Mas aí já foge, né? Precisaria de empresas, spin-offs. Eu vou fazer um comentário rápido sobre isso numa visão de futuro no fim da palestra. O fato é que a gente já tem tecnologias para retroanálise, para acompanhamento de obras, para detecção de defeitos, para caracterização de módulo de misturas. Isso, inclusive, faz parte de um esforço internacional de normalização desse tipo de ensaio de vibração. Então, a gente tem um protótipo aqui desenvolvido dentro do laboratório, tem para avaliação de agregados, né, em todas as escalas. E, por exemplo, um trabalho da professora Lara, que foi mencionada, é, na escala das cidades, entender de cânions urbanos, com, inclusive, o desenvolvimento, e na parceria aí com o pessoal da engenharia da computação, o professor Jarba Silveira, o desenvolvimento dos próprios sensores de baixo custo em rede para serem distribuídos na escala das cidades. Isso tudo já existe por aqui e vem sendo desenvolvido em contatos com o grid. Já chegando no objeto principal da fala de hoje, que é o medir, né, a gente vem categorizando, como vocês notaram, a gente precisa conhecer a entrada e saída para esse tipo de treinamento, que é foco na fala de hoje, né, que é o que a gente chama de treinamento supervisionado. Então, a gente precisa de uma grande quantidade de dados para um ser humano, né, uma grande quantidade de dados categorizados já, né? Então, eu tenho que achar muitas imagens com trincas. Para eu achar 2.000 imagens com trincas, imagine quantas imagens não têm que ter sido verificadas por seres humanos para esse labeling, né? Para colocar essas etiquetas nos dados, para eu conhecer a saída esperada da minha rede neural para poder treiná-la, né? A gente faz isso para diferentes categorias, trincas, remendos, panelas, diferentes tipos de sinalização. E aí, a gente vai, em futuros levantamentos, que basicamente é um vídeo, tá? A gente tem hoje um aplicativo de celular que faz esses levantamentos. A gente leva para uma inteligência artificial que detecta todos os defeitos e os coloca em plataformas web para visualização desses defeitos em mapas de calor, com listas de diversas rodovias que já foram levantadas, né? Originalmente levantadas por nós mesmos durante o desenvolvimento das tecnologias. Hoje em dia, o nosso principal cliente, né, em desenvolvimento para esse tipo de aplicação é o Tribunal de Contas aqui do estado do Ceará, que foi o parceiro que principalmente financiou o MIDI e o Horus. Eu vou falar um pouco mais sobre isso um pouco mais à frente, né, por meio de um projeto cientista-chefe, mas basicamente é isso, né? O sistema Medir Horus, ele vai desde o levantamento do defeito até a visualização desse defeito, e hoje em dia isso funciona para o cliente, né, que é o Tribunal de Contas, com duas participações importantes dele. Uma no levantamento, então hoje não somos mais o UFC quem gera o levantamento, né? Eu vou mostrar para vocês, o tribunal treinou os motoristas para viajarem com os smartphones do tribunal funcionando, né? E aí a graça de ser um smartphone é que justamente qualquer pessoa pode fazer o levantamento. E se cogitou, inclusive, no futuro ser aberto, né, para que cidadãos pudessem gerar reclamações consubstanciadas, mas o problema é questão de volume de dados, né? O tribunal não tem hoje uma infraestrutura para receber tanto dado, nem segurança vai precisar, né? Tecnologias de segurança para evitar problemas nesse grande fluxo de dados. Mas hoje tem uma participação na geração do dado por meio dos motoristas e na tomada de decisão, né, o que fazer com esse dado quando eles já têm o dado tratado, né? Isso aqui é uma imagem do treinamento que a gente fez com os motoristas, né? Os motoristas hoje em dia viajam, né? Aqui está, inclusive, uma foto do Antônio, que é o engenheiro do tribunal, e aí eu incluo eles no desenvolvimento disso, né? Eles fazem muito parte, né? Eles são o que a gente chama de Product Owner durante esse desenvolvimento. Eles dizem o que eles gostariam de ver no aplicativo funcionando, né? No aplicativo web e no aplicativo de levantamento. Então, hoje em dia, a gente tem os botões para fazer a medição da rodovia e as avaliações são feitas. Isso gera bastante comunicação para o tribunal, numa geração de expectativa de controle, que é um dos valores do projeto para o tribunal, é noticiar que isso vem sendo feito, né? Os órgãos relacionados à infraestrutura passam a saber que tem levantamento independente do deles sendo feito para avaliar a qualidade das rodovias. É óbvio que no futuro a gente imagina que reuniões de tomada de decisão possam ser feitas com profusão de dados, não somente sobre os defeitos, mas como vocês puderam ver, sobre o levantamento de informações das misturas utilizadas, dos solos utilizados, os mapas temáticos. A gente poderia imaginar num futuro talvez próximo, camadas de informação, desde a seleção dos materiais, passando pelo projeto, pela execução e pelo acompanhamento, tem informações em camadas que pudessem ser cruzadas para a tomada de decisão num futuro assertiva quanto a essa área. Como é que esse
e eu quis trazer também para a palestra de hoje, né, como é que isso foi desenvolvido, né? Precisou de muito esforço para que isso acontecesse, né? Então, o MIDI, que agora vocês já conhecem, faz o levantamento dos dados, e aqui no intermédio tem o tratamento com inteligência artificial, entrega isso para o Horus fazer uma distribuição das informações em mapas, da maneira com filtros úteis, né? Como é que isso foi desenvolvido para as ferramentas de inteligência artificial, né? Essa aqui é a ideia, claro. Isso precisou, evidentemente, de uma grande equipe, né? Isso não se faz, certamente não na velocidade que foi feito, não se faz com uma equipe pequena. E essa equipe que trabalhou e vem trabalhando nesses ajustes do MIDI do Horus, os projetos com o tribunal ainda estão em andamento, e eu queria fazer, além do registro de agradecimento a toda a equipe que participa disso, mas também aos interlocutores do Tribunal de Contas, e ali representado na foto pelo Antônio, sem quem a gente não conseguiria fazer operar isso, né? Sem a parceria do órgão, né? Sem um grande interesse por parte do órgão. Então, tem uma equipe de engenharia, são vários engenheiros, e além disso tem uma equipe de tecnologia da informação, vários participam também dessa transferência de tecnologia, que talvez seja a parte mais desafiadora, e que está terminando agora, né, com o Tribunal de Contas, eles vêm usando isso já internamente, cada vez com menos apoio da UFC, né? E isso é um motivo de grande orgulho para a gente ter conseguido formar e entregar esse tipo de resultado para eles. Então, isso é o que faz o MIDI, né? A gente tem diversos filtros, esses filtros geram como se fossem aquelas camadas da rede neural artificial que vocês viram, para a detecção dos defeitos que são dispostos no Horus em mapas, né, com diferentes tipos de filtros. A gente vem acompanhando diversas rodovias no estado do Ceará para isso. A expectativa é que a gente consiga cobrir a malha, né? Só no projeto, somente pela equipe da UFC, a gente cobriu mais de 500 quilômetros. E, evidentemente, o nosso objetivo era o desenvolvimento da ferramenta, não era propriamente escalar o uso. A nossa expectativa é que o próprio tribunal, ou quem mais quiser utilizar esse tipo de ferramenta, possa escalar o uso e fazer levantamentos censitários, né? Se num projeto com a universidade, com uma equipe do tamanho que vocês viram, a gente consegue levantar 500 quilômetros de rodovia, é uma questão de planejamento, levantar os 10 mil quilômetros, por exemplo, do estado do Ceará, e evidentemente a gente pode imaginar uma distribuição maior para o Brasil. A gente faz essas contagens de defeitos, e evidentemente elas podem ser usadas, por exemplo, para gerar dados como índice de condição da manutenção, né? Como o DENIT, por exemplo, recomenda. A gente, inclusive, usa, apesar de estar aqui no estado do Ceará, as instruções sobre o ICM. Então, a ideia é que isso seja uma ferramenta de baixo custo, que provavelmente não vai substituir os levantamentos com alta qualidade de imagens, que vão fazer, por exemplo, os inventários das rodovias, a ideia não é propriamente essa, mas é gerar uma ferramenta que possa ser continuamente reutilizada para, por exemplo, avaliar um efeito antes e após chuva, ou avaliar o efeito, por exemplo, da abertura do tráfego, um tráfego excepcional, uma mudança de trajeto, né? Como é uma ferramenta de baixo custo, a gente pode executá-la em várias repetições, sem onerar o sistema bastante. Então, o MIDI entra nessa geração dos dados, entrega o sistema para uma arquitetura. Eu não vou entrar no detalhe aqui da arquitetura, eu precisaria dos meus colegas, aqui é mais um slide para reforçar a importância deles, os colegas da computação e da engenharia da computação, no desenvolvimento dessas ferramentas de tecnologia. Então, eles vão ser engenheiros e arquitetos de software que vão fazê-lo funcionar da melhor maneira possível. Sem eles, a gente certamente não teria a mesma eficiência no MIDI e no Horus. Que tenham aqui um pedaço do sistema que aparece para o usuário, né, que a gente chama o front-end, que é onde o usuário vai enxergar de fato e fazer as perguntas, né? A gente pode, por exemplo, imaginar num futuro perguntas em texto, né? Existem chatbots com perguntas em texto cada vez mais, né? Cada vez mais a gente está acostumado a exigir esse tipo de coisa. Não é o caso ainda na nossa ferramenta web, que hoje funciona com filtros, tá? Então a gente vai aqui no usuário, ele vai ter um sistema de filtros que ele pode acessar para ver, por exemplo, o histórico de uma rodovia, ou para ver uma rodovia específica, um trecho específico, ou um tipo de defeito específico, e assim por diante, tem vários tipos de filtros. E o sistema do software vai acionar aqui no back-end diversas operações para apresentar esses dados da maneira que o usuário espera. Então, aqui está um exemplo de tela, isso é o que aparece para o usuário, tá certo? Em que a gente pode utilizar esse sistema de filtros, escolhendo, hoje ainda em ambiente de desenvolvimento, né? Então, vocês estão vendo aqui, para desenvolvimento, evidentemente, existem custos para uso em ambiente industrial dessas ferramentas, então aqui está um exemplo ainda do desenvolvimento, mas para enxergar, por exemplo, um tipo de defeito ou uma determinada rodovia, e os mapas de calor ou os defeitos individuais que foram detectados nessa rodovia. E aí cada defeito aqui está identificado com uma cor diferente, você pode clicar num dado defeito
e observar qual foi a imagem utilizada para a detecção daquele defeito original e, evidentemente, o defeito que foi detectado, que no caso aqui o exemplo é um buraco, certo? Uma panela, um pothole, do jeito que aparece escrito dentro do sistema. Esses dados são organizados num dashboard que a gente pode acionar para a tomada mais rápida de decisão. A gente tem a lista das rodovias, muitas delas podem ser e já foram levantadas mais de uma vez. A gente pode acompanhar, por exemplo, o histórico. Essa é uma das graças de ter uma ferramenta de baixo custo para o levantamento. A gente tem alguns artigos que já foram colocados na literatura para esse desenvolvimento. Não é um tema tão fácil de publicações, né? Acaba sendo um desenvolvimento para inovação quase mais propício à geração de propriedade intelectual no INPI ou atividade industrial direta, mas a gente faz questão, né, que o grupo tem o DNA do registro acadêmico e verificável da aferição da qualidade dessas ferramentas, né? Então, aqui tem um QR Code para um artigo recente da MyRepAv, que é um evento importante na nossa área, e tem aqui também um exemplo de revista em que a gente publicou dados da qualidade dessas detecções com o smartphone, que está na Journal of Testing and Evaluation. Esse já tem 2 anos, esse aqui tem menos de 1 ano, tá certo? Vocês podem verificar. E verificar os artigos de congresso, esses são bastante mais comuns. O que a gente vem fazendo hoje em dia, tá? Tem 2 ações, eu diria, quanto à detecção de dados, que está em curso e tem muito esforço sendo feito. Primeiro, existem muitas detecções incorretas ainda, né? Então, aqui está um exemplo de uma imagem que eu tenho 4 detecções, 3 delas que um ser humano consegue ver facilmente, que é uma detecção incorreta, uma é correta, e uma delas, e realmente é aquela detectada com a menor probabilidade de ser aquele defeito, mas que está detectado como um buraco incorretamente, né? Dá para ver aqui que é um remendo, um ser humano consegue fazer essa avaliação. É claro, né? Aqui na próxima imagem que vai ficar mais próxima, ele já não vai errar. A gente consegue imaginar o nosso próprio sistema resolvendo esses falsos positivos, essas falsas detecções e ajustes de classe no futuro. E isso vem sendo feito em parceria com o tribunal. Então, hoje em dia, a gente tem um filtro em que o tribunal pode alterar uma detecção automática caso perceba que houve um problema. Então, isso é feito continuamente, claro, tanto do ponto de vista da IA, para acertar mais a cada vez no futuro, quanto do ponto de vista da apresentação desses dados, que é a gente fazer a alteração manualmente no momento de por exemplo, uma auditoria, né? Uma outra atividade que está sendo está consumindo bastante a equipe hoje em dia é o uso de outros tipos de imagens. Como eu disse para vocês, aqui no Ceará, a gente gerava milhões de imagens anuais, mas a gente não tinha acesso a elas para os nossos projetos 6, 7 anos atrás, e passou a ter este ano. Então, o que a gente fez de todo o desenvolvimento para imagens na qualidade do que a gente tem para os smartphones, hoje em dia a gente está também fazendo para imagens tiradas com aqueles veículos, né, e que são justamente aquelas em que são tiradas anualmente, né, um levantamento censitário sobre as nossas rodovias. Então, hoje a gente está ajustando as nossas ferramentas para um outro tipo de imagem. Evidentemente, trocou o tipo de imagem, trocou o tipo de dado, né? Se vocês tiverem entendido como funciona o neurônio, vocês devem perceber que a gente precisa de um novo treinamento. Então, a gente vem fazendo isso, categorizando imagens e expandindo essas detecções para cada vez mais tipos, por exemplo, para a sinalização, né? É muito importante, aqui no Ceará em particular, né, tem muita verificação das sinalizações colocadas. Então, está sendo cada vez mais importante a gente detectar onde estão as placas, né, georreferenciá-las, assim como os defeitos já são georreferenciados, e o tipo de placa que está sendo detectada. Então, essa aqui é uma imagem recente, da versão mais recente, que ainda não está disponibilizada para uso em massa, da nossa ferramenta, detectando vários tipos de defeitos, né? Então, vocês estão vendo aqui uma boa detecção do início de um buraco, ainda pequeno, quase difícil de detectar por um ser humano, remendos adequadamente detectados, placas, inclusive distantes, já adequadamente detectadas, isso tem evoluído muito bem. A gente tem sentido o problema das placas como menos complicado do que o dos defeitos, particularmente o das trincas, mas ainda tem, como vocês podem ver aqui, bastante margem para melhoras, né? Por exemplo, se eu detectei uma placa, será que não tem uma sombra dessa placa que eventualmente possa ser detectada como um remendo? Né? Tudo isso vai necessitar de melhoria sistemática, são várias iterações melhorando o nosso sistema. E a gente também tem trabalhado em obter, além das imagens, a acelerometria com os smartphones e tentar converter os dados de acelerometria,
por integrações ou diversas outras maneiras, ou a própria inteligência artificial diretamente, mas tentar entender como é o perfil de irregularidade da nossa rodovia. Esse é um trabalho em curso. O primeiro artigo está saindo ainda este ano no SILA, e vai ser apresentado esse ano. E a gente vem também, né, e vocês vão poder acompanhar, ainda não tem todos os resultados preparados, vou trazer só uma prévia aqui, para esta aplicação com detecção de IgG expedito, que a gente está chamando, né? Alguém abriu o áudio, precisa fazer uma pergunta, um comentário? Posso continuar? Ô, Lucas, nós vamos tocar as perguntas no final. A gente vai fechar o áudio. Pode tocar, irmão. Beleza, Luiz, obrigado. Então, a gente vem trabalhando com a conversão dessas informações, desses dados em informações mais estruturadas, né? Partindo dos dados das imagens e das calorimetrias dos smartphones, para tentar gerar informação do mesmo tipo que as pessoas estão acostumadas a usar para tomar decisão de manutenção, por exemplo, mas de uma maneira mais rápida e expedita, tá? A gente vem tratando de esforço sobre isso. Não vou entrar no detalhe específico do que é no artigo, mas recomendo vocês participarem do evento e assistirem o que a gente vai apresentar, mas basicamente a gente tem para as mesmas vias o IgG clássico e o que a gente está chamando de IgG expedito, e vocês podem perceber aqui para esses exemplos aqui, são 4 rodovias, né, dessas irregularidades, vamos dizer assim, estimadas com os 2 métodos, tanto com o método tradicional, como quanto o método expedito, e vocês estão percebendo padrões bastante parecidos, né? As rodovias realmente com problemas maiores aparecem com problemas maiores nos 2 métodos. É óbvio que se um dia a gente chegar num método muito mais fácil de obter que o outro, e que produza um tipo de dado semelhante a um custo muito mais baixo, mesmo que ele não seja perfeito, e evidentemente não é, mas é óbvio que a gente vai poder começar a utilizar, como faz para os smartphones, utilizar dados mais baratos e que possam ser gerados mais frequentemente, e que eles vão poder apoiar esse tipo de tomada de decisão. É isso que a gente vem fazendo, a gente está colocando aqui como um próximo passo, mas isso já está em curso ainda para este ano. E aí eu entro aqui, de certa forma, numa parte final da fala, uma espécie de olhar para o futuro. De novo, eu fiz questão de botar entre aspas, porque está publicado, né? A gente foi atrás de alguns artigos publicados que não fossem do nosso grupo e que estivessem nas principais revistas internacionais. Esses foram os critérios, tá? E que eu estou chamando de futuro porque, evidentemente, isso não é uma realidade imediata para quem quiser. Agora, é uma realidade para os grupos que estão fazendo esses desenvolvimentos, como a gente pretende estar fazendo esses desenvolvimentos num futuro breve. Então, vou trazer primeiro essa fala de futuro olhando para a literatura, e em seguida, de novo, uma fala de futuro, entre aspas, olhando para dentro do nosso grupo, certo? A primeira fala que eu queria trazer é desse artigo, depois vocês podem verificá-lo, com modelos pré-treinados para previsão de tráfego. Então, muitas aplicações hoje em dia são para tráfego. Eu fiz questão de trazer uma de fora, de fato, essa infraestrutura diretamente, mas algo que dialogasse com a infraestrutura. A grande graça é que existe uma profusão de dados de boa qualidade, muito grande na área de tráfego, então é claro que tem muitos dados, tem muitos métodos desenvolvidos especificamente para esse domínio de aplicação que tangencia o nosso da infraestrutura. Então é óbvio que a gente precisa estar atento a essas áreas vizinhas. Então aqui é um exemplo em que se demonstra com esses dados existentes para uma determinada seção de cidade, na verdade é feito numa escala de cidade, como dá para fazer previsão de congestionamentos e controles adaptativos de semáforos, e que tanto facilitam o uso daquela infraestrutura, como melhoram a interpretabilidade desses sistemas. Aqui é um exemplo rápido, a ideia não é detalhar, não é na área de infraestrutura, mas é mostrar que essas áreas vizinhas estão eles estão na fronteira do conhecimento e publicando nas melhores revistas nesse assunto, e se a gente quiser estar na fronteira do conhecimento também, a gente não pode olhar somente para a nossa área. Aqui, já olhando um pouquinho mais para a nossa área, a gente tem uma aplicação, e é muito próximo do que são os problemas que a gente trabalha aqui no laboratório, mas uma aplicação para IRI, né, e para comportamento de pavimentos, de diferentes tipos de comportamento, né, mas, por exemplo, o risco de aparecer um buraco, ou o risco de aparecer uma trinca, a partir de diferentes camadas, né, vocês estão vendo aqui camadas de uma rede neural, que se alimentam de informações que a gente pode obter facilmente, como a idade do pavimento, a composição do material, temperatura naquele local, volume de tráfego, informações prévias. Como é que a gente chega nessas informações de previsão de risco de trincamento antes mesmo que isso possa começar a acontecer? A gente pode imaginar esse tipo de desenvolvimento, e aí a curiosidade que eu gostaria de trazer sobre esse trabalho em específico
que está no RMPD, que é uma das principais revistas especializadas na nossa área. A curiosidade é que a autoria é toda de um grupo de consultoria. E aí eu queria fazer aqui, saindo do particular para o geral, como foi, né, o inverso do que foi feito no começo da palestra, mas essa é uma tendência em tecnologia, né? Cada vez mais a gente vê desenvolvimentos científicos que não nascem na universidade, nascem cada vez mais em empresas, mas não é qualquer tipo de empresa, né? Essa empresa que desenvolveu essa publicação científica nasceu de doutorados em uma grande instituição americana nessa área. E a mesma coisa provavelmente vai acontecer, vai começar a acontecer também aqui no Brasil. A gente vai começar a ter desenvolvimentos científicos importantes que não necessariamente nasçam sozinhas dentro da universidade, mas nascem em empresas de tecnologia intensamente ligadas às universidades, o que a gente chama das spin-offs. E essa é uma tendência que a gente acredita, a gente divulga dentro do nosso grupo e a gente encoraja. De certa forma, o grupo tem essa profecia autorrealizável, né? A gente acredita que esse é um futuro de equilíbrio, até para permitir financiamentos inteligentes de pesquisa de qualidade no futuro, que evidentemente não vai ter como a universidade fazer ao mesmo tempo aplicações muito detalhadas, né? Para lembrar daquela torre de maturidade tecnológica, a gente não consegue ir tão alto nessa torre, talvez precise que spin-offs passem a existir para ir mais alto na torre e remunerem o sistema a partir disso e consigam ter cada vez mais desenvolvimento mais baixo na torre, dentro da universidade, para que os desenvolvimentos mais altos na torre possam ser feitos por essas spin-offs. Então, eu trouxe esses exemplos perfeitamente dentro do tema e para trazer essa fala das empresas, porque essa tendência, né, vocês perceberam já, né, as big techs já dominam o desenvolvimento científico em inteligência artificial, por exemplo, numa escala macro. Talvez aconteça a mesma coisa na escala micro aqui para a nossa vida na infraestrutura. Tem mais um exemplo ainda, em acompanhamento de ferrovias, utilizando inteligência artificial. Eu sei que existe um projeto com a Vale e com a USP nesse assunto, então eles têm muito mais propriedade para falar sobre isso. A curiosidade que eu queria trazer desse tipo de aplicação, né, e gêmeos digitais, todo mundo já ouviu esses termos, né? A ideia aqui é trazer os termos e reforçar a importância desses desenvolvimentos para a área de infraestrutura. Mas notem que em jornais da Nature já começa a existir esse tipo de aplicação. Então, mesmo para a universidade, existe um valor acadêmico nessa mina de dados, nessa mina de ouro de dados, que é a área de infraestrutura, que pode ser explorada de maneira inteligente. Né? Aqui trouxe um exemplo em ferrovias e agora um exemplo em estruturas, em obras de arte especial, modelagem 3D e até em elementos finitos. Né? Como é que eu combino informações de modelagem, lembrando daquele slide da gente sair com as regras de física do problema e de química do problema, sair do micro para o macro, para o nosso problema real, como é que eu uso essas regras físicas para delas, né, ter modelos de inteligência artificial inspirados em física, né? Esses dois exemplos têm disso e ambos utilizam também o conceito de gêmeo digital. É eu ter o meu modelo funcional com o qual eu possa brincar eternamente, fazer qualquer modificação que eu queira a baixo custo e prever o efeito dessa modificação. Por exemplo, melhorar um revestimento, aumentar a rigidez de uma viga numa ponte, acompanhar os defeitos, né? Tudo isso ter em um sistema de camadas, fazer pequenas modificações no meu gêmeo digital para prever o que vai acontecer na minha estrutura real e melhorar a gestão dessa estrutura real. Isso é o que eu tinha para trazer das falas para fora, vamos dizer assim, né? Olhando para a literatura nas melhores revistas, mas eu queria também trazer uma fala para dentro, né? O que a gente já vem fazendo de coisas que a gente acha ter um efeito muito importante diretamente na nossa área e um potencial de contribuições acadêmicas, né? A gente aqui no laboratório tem muito trabalho com acompanhamento de campo usando o FWD. E um dos problemas que a gente se depara costuma ser estimar a profundidade do leito rochoso. Às vezes a gente tem leito aflorante aqui no Ceará, né? Abaixo de 4 metros já começa a ter efeito, mas a gente tem casos do leito a meio metro, 1 metro de profundidade. Frequentemente a gente precisa ter essa informação antes de fazer a retroanálise, senão a gente erra os módulos retroanalisados, os módulos de cada camada, calculados com as bacias deflectométricas, a gente acaba errando elas e tomando decisão errada por conta desse não conhecimento. Então, a gente tem desenvolvido, por exemplo, IA para detectar a posição do leito rochoso previamente à operação de retroanálise. Então, a gente precisa identificar essas rochas rasas, elas provocam padrões, o que a gente usa, né?
que a gente usa para informação? Vocês estão vendo aqui o gráfico de deflexão com o tempo, que é algo que raramente se olha nas retroanálises, e precisa ser olhado se a gente quiser fazer o que a gente desenvolveu nesse slide. Eu faço um agradecimento aqui ao Samuel Torquato, nosso professor visitante nesse tema aqui em Fortaleza. E aí a gente tem aqui diferentes retroanálises com a rocha aflorante e cada vez a rocha mais distante. Aliás, mais rasa, né? Aqui é sem a rocha aflorante, e aqui nessa posição, a primeira delas, com a rocha rasa. E vocês notam um padrão visualmente aqui de dados diferente. O que as IAs vão ser utilizadas para fazer é justamente perceber esse padrão e calcular a profundidade antes de fazer as retroanálises, que, como vocês podem notar aqui, tem deflexões muito parecidas. No fundo, isso vai ter um efeito na nossa retroanálise. A gente vai fazer isso para resolver um problema de regressão, né? Então, não é um problema de classificação, é um problema de regressão, em que a gente quer calcular qual é a profundidade provável da rocha antes de fazer a retroanálise. A gente vai usar bancos de dados existentes e um problema de regressão com machine learning. A gente gerou dados sintéticos, fez isso 15 mil vezes, essa operação. Então, a gente gerou dados sintéticos com a profundidade dessa rocha diferente a cada vez, em diferentes tipos de pavimentos, variando espessura, variando módulos, variando coeficiente de Poisson e variando as massas específicas das camadas. Então, vários cenários foram gerados, como utilizando o software também desenvolvido no grupo para cálculo dinâmico, ou seja, ao longo do tempo, prever aquele perfil de vibração do nosso sistema. Então, a gente, com cálculo dinâmico, que a gente usa o CAP 3D, é a ferramenta desenvolvida aqui com o grupo de mecânica computacional aqui da UFC, liderado pelo professor Evandro Parente Júnior. Então, não sei se deu para vocês verem, mas vibrou aqui o sistema, isso gera uma curva. Essa curva, com essa vibração, nos 15 mil exemplos diferentes, a gente vai obtê-la. Então, a gente tem uma certa profusão de dados, que nesse caso a gente chama de sintéticos, porque a gente fabricou eles, apesar de conhecer a regra física por trás do que é gerado. E a gente vai, a partir dessas curvas de deflexão ao longo do tempo, e conhecendo o carregamento, a gente vai gerar transformadas de Fourier e conhecer o espectro de vibração daquele sistema. E esses são os dados que vão ser utilizados em seguida, depois de muitas repetições, para, com uma inteligência artificial, entender onde está essa camada de rocha, até onde ela chega, para que a gente, sabendo disso, a gente não atrapalhe nossa retroanálise das demais camadas. Isso foi utilizado também aqui no Ceará, né? Então tem alguns solos do tipo Bruno não cálcico, e tem outros exemplos com a rocha rasa ou medianamente profundo. A gente fez isso para diversas bacias deflectométricas levantadas de fato aqui no Ceará, então a gente está falando de uma validação, e a gente fez a previsão e obteve resultados satisfatórios para prever onde é que ocorrem esses afloramentos de rocha, tendo encontrado aqui coisas bastante plausíveis para o Ceará, né? Rochas ali entre 1,5 metro a 4 metros a profundidade dessas rochas, que de fato estavam atrapalhando nossas retroanálises. Isso tinha um efeito negativo. E aí, para terminar, eu queria trazer talvez o slide mais importante aqui para a fala para o DENIT, especificamente, né? Que é a minha fala agora, não do futuro, entre aspas, mas um futuro iminente, né? Agora sim, o que está planejado, né? Não está feito ainda, é o que a gente espera contribuir num futuro muito próximo em parcerias com o IPR, com o DENIT e com outros parceiros. A gente acredita que evoluiu muito bem na geração de dados, nessas camadas de informação que a gente apresenta em mapas. Seja com os mapas temáticos da professora Sueli, para geotecnias, seja com os mapas de defeitos aqui com o pessoal da computação e comigo, seja com mapas de retroanálise com a equipe de mecânica computacional, o Samuel. A gente vai ter muitas dessas informações. O problema é que elas são tão técnicas e cada uma necessitando de um aprofundamento grande em cada domínio de aplicação, que talvez a gente tenha um gargalo de uso dessas informações para uma boa tomada de decisão. Então, talvez a gente tenha que investir em chatbots específicos e treinados especificamente para as nossas aplicações, para que um usuário não precise dominar 100% de cada um daquelas aplicações, talvez dominar algumas delas, e fazer perguntas em texto sobre que tipo de coisa deve ser feita quanto às outras. E esse nosso chatbot, no futuro, teria que responder bem sugestões, mais ou menos como a maioria de nós já usa um chat GPT da vida, ou qualquer outra ferramenta de inteligência artificial
em modelos de Large Language Models, né, esses modelos de linguagem ampla, em que a gente digita texto e o sistema de inteligência artificial codifica tudo isso para dar uma resposta também em texto, fácil de interpretar e conforme nossa instrução, que é o prompt que está aparecendo aqui nessa representação, tá certo? Isso é para onde a gente acha que vale a pena ir para usar melhor os dados que a gente já gera e que a gente, claro, vai continuar gerando e melhorando, é uma melhoria sistemática, seja no medir, seja nos equipamentos de vibração que a gente chama de Vibe, seja no Aggregate Scan, né, a gente faz levantamentos de qualidade de agregados, ou qualquer outro tipo de informação que a gente venha a colocar nas camadas de informação a nível de rede no futuro. A gente acredita que isso vai ser necessário. E, evidentemente, com a profusão de dados de deflectometria que vai vir, por exemplo, de ferramentas como o TSD, que hoje em dia já opera no Brasil, né, num esforço do DENIT, essa profusão de dados, ela tem o risco de virar uma armadilha. Essa é uma palavra meio dura, mas eu estou trazendo uma palavra que chegou a ser usada no último congresso do EATA, da Associação Europeia do Asfalto, e teve um workshop inteiro somente sobre o TSD. A Beatriz Gouveia, do DENIT, estava, eu me lembro de vê-la na plateia, a gente estava aqui do UFC também, e teve muita discussão sobre como os países europeus estão usando os dados do TSD, e a que ponto a complexidade do domínio de aplicação e das ferramentas é grande se não houver as equipes adequadas para atacar essas informações, ao ponto de que, no fundo, acaba todo mundo só usando quase uma caracterização empírica dos dados. Eles olham as curvas, às vezes olham só a deflexão máxima. É muito difícil, sem um aprofundamento maior no domínio e nas ferramentas, extrair mais informação do que isso. Então, provavelmente, a gente vai precisar treinar redes neurais artificiais que ajudem a tomar essas decisões, a entender essas deflexões, entender a relação com a HWD, por exemplo, é algo que se faz muito, porque a gente ainda está longe de conseguir utilizar esses dados de uma maneira eficiente e rápida. E, evidentemente, a gente acha que, para isso, vai precisar entender da física do problema, e aí a gente tem uma ferramenta de retroanálise muito boa aqui no grupo, a gente usa bastante, é a que a gente é mais satisfeito entre as que a gente usa, para retroanálise e com questões quanto a afloramento de rocha, questões quanto a não ocorrência de mais de um tipo de solução. Bom, tem vários motivos para a gente acreditar que esse é um investimento importante se a gente quiser resolver esse problema da profusão de dados nos TSDs e tomar boas decisões quanto à infraestrutura baseada nessas informações. Essa é a fala que eu tinha para trazer hoje. Eu me desculpo aí se eu tiver alongado demais a fala, fiz quase 1 hora. E agradeço novamente ao DENIT pela organização, ao IPR e pela parceria também aqui na UFC, a toda a equipe do INCT Infra, em particular o professor Jorge, apoiou muito essa apresentação, o Raik, o Samuel, a equipe que foi chamada para contribuir com slides no INCT Infra. Eu agradeço bastante, né? Esse foi um esforço coletivo. Eu sou um porta-voz do grupo hoje, muito mais do que o desenvolvedor de cada coisa específica, tá certo? Espero ter conseguido dar os créditos a todos. E obrigado, passo a palavra de volta aí ao Dr. Luiz Heleno.